Nós vamos hoje falar sobre os aspectos da caminhada. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 6. Eu presumo que você tenha trazido a sua Bíblia física. Se você não a trouxe, você está bem arrependido, eu imagino. Poderá trazê-la no próximo domingo. Vamos ler João capítulo 6, dos versos 16 ao 21. Você que está nos visitando, seja bem-vindo. Você que está de casa nos acompanhando, seja bem-vindo. Vocês perceberam que nós tivemos hoje a direção do culto feita pelos juniores, né? Vocês perceberam, né? Eles que deram toda a abertura, e esse lugar é deles, e eles já são realidade para nós na direção dos cultos. É bom demais ver as nossas crianças servindo a Deus. Vamos então ler João capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor. Ao entardecer, os discípulos de Jesus desceram à praia, entraram no barco e atravessaram o mar em direção a Cafarnaum. Quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Logo, um vento forte veio sobre eles, e o mar ficou muito agitado. Depois de remarem 5 ou 6 quilômetros, de repente viram Jesus caminhando sobre o mar, em direção ao barco. Ficaram aterrorizados, mas ele lhes disse: "Sou eu, não tenham medo." Eles o reconheceram no barco e logo em seguida chegaram a seu destino. Amém. Deus é louvado por sua palavra. Esses dias eu tenho lido sobre o Evangelho de João. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre o Evangelho de João, especialmente sobre o capítulo 6. Deus falou algumas coisas que desejo compartilhar com vocês hoje. Se você olhar para João capítulo 6, você vai se deparar com a experiência da multiplicação. Há poucos dias, refletimos sobre ela. Lembram-se? Utilizamos a referência de Marcos 6. E quando João ele aborda também sobre essa experiência em que Jesus alimentou cerca de 12.000 pessoas, só os homens foram 5.000, conforme diz o texto. A gente encontra no finalzinho da experiência Jesus se afastando da multidão, depois de toda aquela experiência cansativa de ensinar uma multidão e alimentá-la. Encontramos inclusive no versículo 15 do capítulo 6 de João, a Bíblia afirmando que depois da multiplicação, Jesus se retirou sozinho para o monte. Jesus passou ali no monte um tempo de solitude, um tempo de descanso, um tempo de oração. Encontramos, depois de um longo dia, extenuante dia de trabalho, de ministração, de multiplicação de alimento, Jesus se separando do grupo, subindo ao monte para um tempo de descanso e oração. É só você ler o versículo 15 do capítulo 6. Como a vida não pode parar, e a vida de Jesus e do seu grupo não podia parar, enquanto Jesus descansava, ele pediu para os discípulos continuarem o itinerário, continuem a viagem. Se voltarmos para o capítulo 6 de Marcos, não João, mas Marcos, lá no versículo 45, você vai constatar que Jesus pediu para os seus discípulos, depois da multiplicação, voltem para o barco e atravessem o mar. Durante a viagem, enquanto os discípulos continuavam a caminhada deles no mar, enquanto Jesus estava na onde? No monte, descansando depois da multiplicação dos pães e peixes. Segundo o texto que nós lemos, uma tempestade alcançou o barco dos discípulos. Depois de um tempo de navegação, conforme a narrativa, Jesus apareceu caminhando sobre o mar. O pessoal ficou assustado, mas Jesus se identificou e, segundo
os poucos versículos que nós lemos, Jesus terminou a sua viagem com os discípulos no barco. Com essa experiência que fácil de entender, podemos aprender algumas lições poderosas para a nossa vida. Estamos prontos, amém? Vocês estão ligados no que eu estou falando? Está todo mundo concentrado aí? Olha, aproveita que vai passar muito rápido essa nossa reflexão e Deus tem coisas tão poderosas para entregar ao meu e ao seu coração. Primeira lição que eu destaco para você hoje, a partir dessa experiência de Jesus com os seus discípulos no barco. Comece a gravá-la. Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil para os seus discípulos. Viver o projeto de Jesus não é garantia de uma vida leve e confortável. Inclusive, Jesus prometeu uma paz que seria derramada sobre os seus discípulos em meio à aflição. A paz que Jesus prometeu não foi uma paz que necessitava de bonança para a sua operação, mas uma paz que entraria em operação mesmo na aflição. Aquela paz que o apóstolo Paulo indicou, que supera o entendimento, é uma paz capaz de ser experimentada mesmo numa vida turbulenta. Como disse a vocês, o livro de João foi o meu companheiro nos últimos dias. E no capítulo 14, no versículo 27, Jesus disse: deixo-vos a minha plena paz, eu lhes dou um presente. E ele diz que essa paz é um presente que o mundo não pode dar. Aquela versão mais tradicional diz: deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então no versículo 14 Jesus fala assim: eu vou deixar a minha paz para vocês, e é uma paz que o mundo não pode dar. Mas no versículo 33 do capítulo 16, 2 capítulos depois do 14, nós encontramos o mesmo Jesus dizendo: eu lhes falei tudo isso para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vocês também vencerão. Interessante que Jesus ele fala de uma paz no capítulo 14, uma paz que o mundo não pode dar, e no capítulo 16 ele fala que ele falou tudo aquilo que ele falou, ensinou tudo aquilo que ele ensinou, para que o coração dos discípulos estivesse em paz. E essa paz, ela seria operada, ela agiria, ela teria efeitos, mesmo no meio da aflição. E a aflição não é um aborrecimento leve. A aflição é um estado de alma sangrento. Uma pessoa aflita não é uma pessoa que está um pouco angustiada. A aflição é um estado ampliado, mais profundo da tristeza. A pessoa aflita, ela não está bem, ela não está forte, ela não está segura. E Jesus disse que a paz que ele daria seria operada mesmo em meio à aflição. A paz de Jesus, prometida, de forma tão explícita, não é uma garantia de que o nosso caminho é possível encontrar um atalho e desviar-se da turbulência e aflição. A paz de Jesus não é uma garantia de que a presença de Jesus vai tirar sobre nós todo tipo de dor, de preocupação, de aflição. E sobre a caminhada com os discípulos, e sobre a caminhada dos discípulos, quando a gente encontra essa expressão de que Jesus não prometeu uma caminhada fácil, nós olhamos para a experiência do barquinho com os discípulos na tempestade e encontramos algumas coisas que reafirmam que Jesus nunca prometeu mesmo facilidade.
Enquanto os discípulos estavam vivendo o projeto de Jesus, engajados na missão de Jesus, segundo o texto, eles viram, a primeira coisa, a noite chegar. Eles estavam navegando para Cafarnaum e de repente a noite chega. O texto diz no versículo 17 que quando escureceu, porém, Jesus ainda não tinha vindo se encontrar com eles. Os discípulos de Jesus, todos, podem a qualquer momento acessar a noite. E a noite, eu acredito que você deva concordar comigo, embora seja um período tão nobre, né, de revitalização das forças, de descanso, pelo menos dentro de um fluxo normal de trabalho, né? Há quem também trabalha nos plantões da vida, né? A vida noturna, mas dentro de um padrão mais compartilhado pela humanidade, a noite é um tempo de descanso, de refrigério. Mas eu imagino que você concorda comigo, que também a noite é um período muito difícil em alguns aspectos da vida. Por exemplo, uma caminhada à noite é uma caminhada perigosa, arriscada. À noite, normalmente a visibilidade é menor. A noite não é, pelo menos para a maioria, o melhor momento para se trafegar, para passear, para ir para a praça, para fazer uma caminhada. Normalmente os ataques mais severos acontecem à noite, quando todos dormem. A noite, normalmente, é o período mais frio do dia. O dia pode estar muito quente, com calor extenuante ao longo do dia, mas à noite sempre a temperatura cai, porque a noite tende a ser a parte mais fria do dia. E quando os discípulos, navegando na direção do propósito de Jesus, se encontram com a noite, porque o texto diz que quando a noite chegou, há um destaque aqui. Percebemos que os discípulos de Jesus, eles podem passar por períodos noturnos. Períodos em que parece que o céu se escurece. Há momentos na vida dos discípulos de Jesus que parece que as coisas ficam mais arriscadas. Parece que se trafega numa área de risco, numa área onde a visibilidade não é boa. É como se parece que o período é mais frio. Como discípulos de Jesus, eu e você, temos que saber que há momentos que parece que as coisas ficam mais difíceis. Parece que olhamos para a frente do barco, na escuridão, e não encontramos Jesus, como foi para os discípulos. O texto diz que os discípulos viram a noite chegar, e olharam para o lado e não encontraram a presença de Jesus. Mas também na difícil caminhada prevista para os discípulos, não apenas tem um aspecto noturno, a gente encontra no texto também sobre a expressão dos ventos fortes. Mesmo obedecendo Jesus, o grupo, além de se deparar com a noite, o grupo se deparou com o vento forte. O versículo 18, melhor dizendo, diz que logo, enquanto navegavam, um vento veio sobre eles, um vento forte. Os ventos fortes, para nós, discípulos de Jesus, simbolizam as contingências da vida que vem sobre nós. Meus irmãos, minhas irmãs, há momentos em que o vento bate na nossa embarcação. Como se não bastasse já estarmos num período um pouco difícil, um pouco escuro, aí de repente vem um vento. Os discípulos não tiveram controle do vento, e os discípulos de Jesus não têm controle dos ventos da vida. São aquelas situações que chegam até os discípulos na esteira da vida natural, do natural da vida. Os ventos fortes, eles fazem parte do cenário existencial de toda a humanidade, inclusive dos discípulos de Jesus. Há momentos em que nós não podemos desconsiderar os ventos fortes batendo em nossa vida. Percebam que não é só sobre os períodos difíceis, mas também é sobre ataques que vêm até nós
mesmo a gente não tendo controle. Esses ventos, esses ataques fortes que vêm sobre nós, eles estão sobre nós, estão diante do palco que vivemos. Eles podem vir por meio de um inesperado desemprego, esses ventos fortes podem vir através de uma doença, eles podem vir por meio de pessoas más, eles podem vir por meio de expressões de uma má gestão pública. Sofremos efeitos da vida por causa de má gestão pública, não é? Nós podemos ver esses efeitos chegando de diversas formas. Mesmo obedecendo Jesus, os discípulos se depararam com a noite, se depararam com os ventos fortes, e a última expressão do texto que nos faz perceber que a vida não é fácil, está no versículo 18 ainda, quando diz que o mar ficou muito agitado. Primeiro então, a noite chega. Segundo, os ventos fortes batem em nossa embarcação. Terceiro, a nossa embarcação começa a balançar. O texto diz, no versículo 18, que o mar ficou muito agitado. Como se não bastasse os períodos da noite, como se não bastasse os ventos fortes, o barco dos discípulos começou a se agitar demais. Uma leitura rasa desse texto, aquela leitura corrida, pode nos impedir de perceber a diferença entre a noite, entre os ventos fortes e entre o barco agitado. Enquanto o período noturno ele é previsto, os ventos impetuosos não são previstos e chegam até nós sem o nosso controle ou consentimento. Agora, o barco agitado, ele fala dos efeitos que os ventos fortes, que as contingências da vida, impõem sobre a nossa vida, sobre o nosso barco. O mar agitado, ele balança a estrutura da nossa vida, a estrutura que sustenta a nossa vida. Um exemplo muito prático que eu quero dar a vocês. Uma pessoa que está trafegando numa via da cidade, é surpreendida por um motorista, um outro veículo, desatento, que chega próximo e causa uma colisão. O que é aqui o acidente? O acidente é o vento forte. O vento forte. A pessoa está trafegando com seu veículo ali, na velocidade regulamentada, está certinho. Mas veio o vento está no controle dela? Não, veio o vento, veio um desatento e bateu. O acidente é o vento. Só que o vento, ele mexe com a estrutura da embarcação, porque quando vem o delinquente e bate no carro do bom motorista, o bom motorista tem uma colisão. E naquele momento ele está com a sua família, vamos imaginar que é um homem dirigindo, a esposa ao lado e os filhos atrás. Quando tem a colisão, há uma discussão acirrada do homem com a mulher na frente. E é uma discussão que tem ofensas severas. Bom, veio um vento forte. Viram o vento? O vento não está no controle, eu estou certo, mas veio o vento. Estamos navegando, barquinho. E aí veio o vento veio e balançou. E aí quando chega o vento, a embarcação começa, porque o mar se agita. E aí, vamos voltar para o carro. Começa uma conversa séria ali entre os dois. E tem acusação, e tem ofensa, tem xingamento. Um dos filhos, um filho pequeno que está atrás, embora com cinto, na colisão ele se machuca. E aí é necessário chamar o socorro. O filho vai para o hospital, é uma fase de tratamento, de medicamento, uma fase de cuidado.
E de repente a família que estava no carro está com o coração machucado pelas ofensas, com o filho no hospital e com um processo a mover, porque aquele homem não se dispôs a pagar o prejuízo. Então é necessário mover uma ação que vai trazer ônus financeiros, tempo de audiência, um monte de barulho e problema. O que é o efeito da tempestade, do vento? Perceberam que o vento é um acidente, mas a embarcação em ameaça fala dos efeitos que o vento promove na embarcação. Percebem que o vento não é o mesmo que o balanço do barco? Percebem? Por causa dos ventos, a água pode começar a entrar no barco, ameaçando a continuidade da viagem. A noite é o período difícil que todo mundo enfrenta, que não é o mesmo dos ventos fortes e que também não é o mesmo do mar agitado. Viver um período difícil da vida é uma coisa, receber ventos ameaçadores é outra coisa, isso não está no nosso controle, e ter a sua embarcação ameaçada é uma outra coisa, que fala sobre os efeitos do vento. As três coisas fazem parte da mesma viagem e nos afirmam que viajar, que caminhar, não é algo fácil. Então a primeira coisa que eu lhes afirmo, Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil. E olha que os discípulos estavam buscando a sua vontade. Segunda coisa, para a gente terminar, porque daqui a pouco começaremos a sentir o cheiro dos X-Bacon. X frango e X tudo. Segunda coisa, Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil. Mas também tem uma segunda lição poderosa aqui no texto. É necessário remarmos na direção que Jesus apontou, mesmo diante da caminhada difícil. O texto diz no versículo 19: depois dos ventos fortes do mar agitado, os discípulos remaram 5 ou 6 quilômetros. Nos períodos difíceis da vida, precisamos continuar remando na direção que Jesus nos apontou. Se a sua vida está nas mãos de Jesus, você tem promessas dele em você, destinadas a você. E mesmo com os períodos difíceis, mesmo com os ventos impetuosos batendo na nossa embarcação, essa segunda lição é muito poderosa. Nós precisamos continuar remando na direção que Jesus nos apontou. Mesmo diante de forte ameaça, os discípulos se concentraram e remaram 5 ou 6 quilômetros, segundo diz o texto. Lembro-me da ocasião, não sei se o Everson está aqui, ou se ele é o chefe de cozinha lá junto com o pessoal. É o chefe de cozinha? Está lá? Vai ter salada no lanche? O Everson está no comando lá? Vai, deve ser, né? Eu acho que ele vai separar as coisas, né? Certa ocasião, Everson, eu, Vanessa e outros amigos, já contei algumas vezes aqui na igreja, estávamos numa experiência e quase morremos em alto mar no Oceano Atlântico. Vocês sabem dessa história? Vou contar de novo, porque não custa nada. Sempre é diferente a história. A gente sempre coloca um pouco mais de arranjo nela, embora é a mesma história. Nós fomos navegar em alto mar com os nossos caiaques, alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás. E nós perdemos o controle do caiaque. Estávamos de férias e ali fomos conhecer uma ilha. Uma ilha com caiaque. A maturidade latejava em nós. Gente muito equilibrada. E depois que a gente estava em alto mar, navegando num caiaque
robusto, estável, né? Não sei se de 80 centímetros, a gente começou a perceber que estávamos perdendo o controle. Elô também se lembra muito bem disso. A Ju estava com o nosso filho recém-nascido na praia, em oração para não ser viúva tão cedo, né? E a gente começou a perder o controle do nosso caiaque, uma coisa desesperadora, irmãos. Depois que conseguimos aprumar a coisa e olhar de volta ali em condições de remada, começamos um processo forte de remada para retornarmos para a Praia dos Ingleses, lá em Florianópolis. E nos esforçamos muito. Chegamos na praia depois de um tempo de remada, né, porque descobrimos através de um senhor muito simpático, carismático, educado e calmo, que nos encontrou em alto mar com uma lancha. Ele falou assim: vocês vão todos morrer, vocês têm que sumir daqui, porque vocês não têm, aqui o barco pequeno não vem, tem que ter um bom motor, vocês estão de remo aqui, podem voltar. E aí depois Deus usou esse anjo, uma pessoa tão doce, para que a gente pudesse voltar e salvar a nossa vida. Ele socorreu alguns que não estavam em condições de remar, e eu e alguns amigos voltamos remando o nosso caiaque para a praia. E chegamos na praia com os braços inchados, e aquela mistura de concentração de força física, fé, intercessão, clamor e milagre de Deus. Senhor, estamos muito novos, não é nosso tempo ainda. E a gente chega na praia exauridos em força depois de um tempo de tanta concentração de remadas. Interessante que, embora a gente voltou contra a maré e nos esforçamos muito, a realidade dos discípulos não foi muito diferente, porque eles estavam em tempestade. Mas a experiência diz que eles remaram de 5 a 6 quilômetros, com muito esforço físico, para que eles conseguissem chegar no destino. Uma coisa poderosa que o texto nos ensina é que precisamos remar com todo o nosso esforço na direção que Jesus nos aponta. Há momentos em que a gente não sente que Jesus está tão fortemente ao nosso lado. Há momentos em que parece que a gente não consegue ver Jesus ao nosso lado. E foi isso que os discípulos perceberam naquele momento. Parece não, de fato, Jesus não estava com eles, mas a tempestade veio e eles começaram a remar, com toda a força que eles tinham. Gente, Jesus dá uma direção para nós e nós precisamos remar na direção dela. Amém? Amém. Custe o que custar. Custe a energia que custar. Mesmo que você viva momentos difíceis, que parece que Jesus não está ao seu lado, parece que Ele se ausentou da sua presença, mesmo que o vento seja forte, mesmo que a sua embarcação comece a balançar muito, em nome de Jesus, reme com toda a força que você tem na direção que Jesus tem. Reme por você, reme por sua família, reme por sua igreja, reme pelo reino de Deus. Primeira grande lição, então, é que Jesus nunca prometeu caminhada fácil. Segunda grande lição é que é necessário remarmos na direção que Jesus nos aponta. E terceira e última, para orarmos, Jesus se apresentará ao final da viagem. Versículo 19 diz: de repente viram Jesus caminhando sobre o mar na direção do barco. Enquanto os discípulos remavam com muito esforço, quem apareceu milagrosamente? Jesus. Eu declaro a você, com o fundamento da palavra, Jesus sempre vai aparecer aos seus discípulos ao longo da viagem. E Ele sempre vai terminar a viagem com os seus discípulos. Aparentemente, no meio da viagem, pode ser que a gente perceba Jesus ausente. Mas, no final, Ele sempre estará lá. Jesus chegou ao seu grupo e disse: eu estou aqui, não tenham medo, diz o versículo 21. O texto diz que Jesus entrou no barco e passou a andar com eles até o final.
Nunca duvide que Jesus sempre aparecerá nos dias difíceis da sua vida. Receba isso sobre você. Nunca duvide que Jesus sempre aparecerá no meio da tempestade para aliviar a navegação. Nunca duvide que Jesus sempre aparecerá quando a embarcação parecer que vai sossobrar, afundar. Vamos orar. Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil para nós. É necessário remarmos com toda a força da nossa vida na direção que Ele tem para nós. E Ele sempre vai se apresentar ao longo da viagem. Jesus nunca vai nos deixar sozinhos. Isso é que Deus falou comigo essa semana em João. E eu tenho certeza que Ele, de alguma forma, está falando no seu coração também. Podemos orar? Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos diante de uma experiência tão encantadora que o Senhor viveu com os seus discípulos. Quando o Senhor nos traz tantas lições profundas, nós declaramos a Ti, Senhor, que o Senhor, a Tua presença ao nosso lado é o suficiente para todos os períodos difíceis da nossa vida. O Senhor consegue olhar aqui para cada um de nós. O Senhor consegue olhar os corações que estão aflitos aqui. As pessoas que estão nos acompanhando pela internet, com o coração aflito. Cada um tem o seu cenário, cada um está no seu próprio barco. Cada um está vivendo as suas nuances, as suas realidades tempestivas. Cada um está tendo as suas preocupações, os seus medos, as suas aflições. Ó Deus, o Senhor nunca prometeu que seria fácil. As dificuldades da vida estão sobre todos. Toda a humanidade sofre com dores. A diferença, Jesus, é que para parte da humanidade o Senhor deu uma direção. O Senhor definiu o GPS. O Senhor definiu o itinerário. O Senhor deu a caminhada. E Deus amado, eu te agradeço porque o Senhor deu essa caminhada a mim e deu essa caminhada aos meus irmãos. Nós, como discípulos seu, nós temos a certeza que a nossa vida está nas tuas mãos. Nós estamos no barco que tem o Senhor inscrito nele. Nós estamos no grupo de navegação, o qual tem o Senhor como o comandante. E Deus amado, jamais nos deixe esquecer que nós não recebemos do Senhor a promessa de uma caminhada fácil. A noite chega, os ventos chegam, o nosso barco balança. Mas Deus amado, também essa experiência nos ensina que nós precisamos remar. Nós precisamos, com a força do nosso braço, remar. Nós precisamos olhar para o Senhor e nos lembrar que Tu tens um destino para nós. E nós precisamos, com toda a força do nosso coração, remar, 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 remar. Remar por nós, remar por nossas famílias, remar por nossa comunidade, remar pelo chamado do Senhor a nós nessa cidade, nesse estado, nesse país, em todo o mundo. Nós precisamos remar. Obrigado pela experiência dos discípulos que remaram de 5 a 6 quilômetros com muito esforço em meio ao mar revolto. Ó Deus, que eu e os meus irmãos aprendamos que nós precisamos remar. Olhe para o coração agora de cada um. E se tem alguém aqui vivendo uma tempestade, ó Deus, toque no coração dessa pessoa e dê a ela a convicção de que ela precisa remar. Ela precisa remar. Ela precisa lutar pela continuidade da navegação. Ó Deus amado, que o Senhor jamais nos deixe esquecer que nós precisamos remar. E obrigado pelo desfecho da experiência, porque Jesus sempre
aparecerá. Ó Deus, embora vivamos momentos em que parece que nós estamos sozinhos, sem a Tua presença. Olhamos para a proa do barco e nós não encontramos o Senhor. Olhamos para trás, para frente, para o lado e nós não encontramos o Senhor. Há momentos em que parece-nos que a Tua presença se ausenta. Mas Jesus, a experiência nos ensina que o Senhor sempre vai aparecer. E de maneira milagrosa ainda, andando sobre as águas. O Senhor jamais nos deixará. Independente da dor de cada um, da luta que cada um está enfrentando, nós nessa reflexão bíblica, bendizemos a Ti, na certeza de que o Senhor jamais vai nos deixar. Não nos deixe esquecer, Senhor, de que o Senhor jamais vai nos deixar. Continue a falar em nosso coração sobre esses aspectos da caminhada e que para a glória do Teu nome jamais nos esqueçamos que a caminhada com o Senhor não é fácil, que nós temos uma responsabilidade de remar e que ao final o Senhor sempre vai terminar a caminhada conosco. Que seja assim, Senhor, que a Tua palavra continue a falar ao nosso coração. É o nosso desejo, é a nossa necessidade